Carlos Augusto Conceição Nogueira Bilu. Eu comecei estudando música com 10 anos de idade em casa com meu pai, trombonista e maestro, lá em Maceió, Alagoas. Maceió. E é uma coisa no automático, né? Não foi aquilo que meu pai se programou, vou ensinar ele. Não, ele tocava o trombone dele lá e eu ficava lá de cá, sempre assistindo, vivenciando aquilo, samba, chorinho, frevo, vivenciando. E aquela, com qualquer criança, você sabe que a criança tem o seu momento, na sua hora, desperta ou não. Sim. E aí despertou, aí vou logo contar logo o meu primeiro instrumento. Não foi saxofone, mas foi um tambor que eu confeccionei com 10 anos de idade. E o meu primeiro instrumento foi um tambor que eu fiz, meu pai tocava lá o chorinho, pom, pororó, pom, e eu caí escondido, que eu tinha medo dele, mas é outro ponto, não quer dizer nada isso, mas enfim, e ele ficava pum, 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 e assim foi. Daí por diante, meu irmão também se juntou, fez uma caixa também de lata de leite. Ele viu, percebeu, chamou a gente e começou a ensinar primeiro a leitura, isso é importante. Primeiro, a leitura, notação musical, leitura musical. Muito bom. E aí ele perdeu um pouquinho da paciência, colocou para um mestre, João Gomes, em memória. E eu passei um ano da minha vida, indo para casa do meu mestre, aprender a leitura musical, bater o solfejo do método Bona, sem tocar num instrumento. Só lendo. Depois ele pediu para eu escolher um instrumento, que eu escolhi um trompete, logo larguei, peguei um clarinete, logo larguei. Meu pai trouxe saxofone e até hoje. Nogueira, então, não foi em uma escola formal, como curso preparatório de universidade, etc. Foi digamos... Na melhor escola. A escola da vida, creio eu. Sem a menor dúvida sobre isso. Ok. Como foi o nome da escola? Era filarmônica? Era apenas o maestro que ensinava lá na casa dele para o grupo? Meu pai, a gente tocava muito dentro de casa. Meu pai, uma coisa ou outra que ele passava. Mas meu pai era maestro de uma filarmônica de uma cidade chamada Chechel, interior de Pernambuco, divisa de Alagoas. Pernambuco e Alagoas. Sim. Ele era o mestre da banda de lá. E com um certo tempo a gente já começou a frequentar a banda e tocava, claro, com ele. E foi assim uma vivência sensacional. Maravilhoso. Somos muito na minha vida. E você começou a tocar profissionalmente com quantos anos? Com 12 anos de idade. 12 anos. Sabe por que 12 anos de idade? Porque aquelas histórias que quase ninguém sabe, vou contar um rapidinho. Meu primeiro carnaval, você lembra daquele instrumento que eu falei, da latinha? Sim, Meu primeiro carnaval na minha vida, eu com 12 anos de idade, eu tocando surdo. Bacana. Tocando frevo. Meu pai tinha, claro, a orquestra dele de sopros, e era uma formação bem, vamos falar que é original ou antiga, enfim, raiz, né? Era um tarol, um prato e um surdo. Não tinha um pandeiro, devido à verba, mas enfim, era um tarol, prato e um surdo. E às vezes quando o cara do surdo, o tarol faltava no ensaio, e eu lá. Aí o cara do surdo ia tocar tarol e eu ia tocar surdo. Nos ensaios. E aí o HD limpo, só absorvendo a veia percussiva em alta, nem sabia que tinha isso. Tenho essa veia percussiva muito latente, forte na minha vida, devido ao meu pai. E aí teve um problema no carnaval. Não te cortando, que você é diretor de uma das grandes bandas percussivas, a Timbalada, que é cria do Carlinhos Brau. Isso. A gente faz a direção musical lá. E eu falo sempre para os meninos, preste bem atenção. Eu falo assim, juro, eu falei ontem, novamente. Eu preciso de vocês. E cada ensaio, é sério isso, cada ensaio, no meu entender, é um aprendizado. Eu estou observando tudo, não é para, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Não, eu preciso absorver cada vez mais, porque eu entendo que a percussão é o celeiro, não da timbalada só, a percussão do mundo é o celeiro de tudo, para mim, condução da música. Depois vai encaixando o que? Harmonia, ou baixo, sei lá o que é, o saxofone, mas para mim, dentro do meu pensamento, do meu contexto, a percussão é o esteio de tudo. Enfim, com 12 anos de idade foi o meu primeiro carnaval tocando surdo.
como saxofonista, você conheceu o saxofone e com qual idade você se fez profissionalmente? Profissionalmente, eu já toquei com 13 anos o carnaval com meu pai. Já com sax? Já com E sax. 12 com tambor? 12 com surdo. Caramba. Surdo mesmo, grandão. Aquele surdo treme-terra. Oh, 13 anos eu estava ganhando. Com 12 anos toquei o carnaval, ganhei cachê. Com 13 anos já estava fazendo sax alto. Mas de fato já era profissional muito antes dos 12 anos. Eu direto ou indiretamente a gente faz parte do contexto. É verdade. O que te motivou a atuar como saxofonista em Salvador? Esse deslocamento que te trouxe para cá? Certo. O que me motivou é o seguinte, eu sou uma pessoa inquieta. Observadora, inquieta, sou uma pessoa pesquisadora e sempre buscando, galgando coisas melhores. Na minha cidade, que eu amo de paixão, que é Maceió, eu já tinha tocado tudo com todos. Eu já fui músico militar, passei 6 anos no exército, sendo solista, pedi para sair porque o mundo militar não me agradou, enfim, faz parte também, uns sim, outros não. Toquei em essas bandas de baile lá, eu tô com todo mundo, e aí eu percebi que eu precisava de mais, e que lá não ia me dar esse mais, eu não ia alcançar esse mais. E aí eu saí pesquisando aqui, não, será que São Paulo, será que é Minas, será que é só... E aí foi aí que nessa época que uma grande pessoa, uma personalidade da música, também saxofonista, para mim, eu já agradeci ele algumas vezes e vou agradecer novamente, muito obrigado, Paulinho Andrade. Ele entrou nessa onda colocando os solos, e esses solos chegavam lá em Maceió, claro, Banda Eva e outras coisas, mas era mais Banda Eva, e aí eu disse, não, acho que lá tem um caminho. Aí vim pra cá e comecei minha história por conta disso, porque percebi que eu já estava em uma crescente, que tinha uma abertura boa no mercado, na indústria, e vim com a mão na frente e outra atrás. Como sempre, foi uma luta, né? Claro, normal, porque o mercado aquecido e já tinha os seus grupos formados, uns sim, outros não, e quem chega de fora, querendo ou não, existe um barrismo. Existe. Não posso esconder isso. Mas que eu já posso falar, já triturei sobre isso, né? Já equilibrei, já não. Porque quem tem competência já foi. É verdade. E você com certeza. Não, né? Enfim, aí a pergunta, desculpe. Como você entrou na Chemis, primeiros artistas? Isso. Primeiro eu vim tocando com as bandas de baile, uma coisa ou outra, aí comecei a tocar em algumas bandas de um porte menor, mas sempre mostrando o meu trabalho. Paralelamente em barzinhos, uma coisa ou outra, e aí foi que surgiu Pierre Onassis, surgiu Olodum, do Olodum e outros artistas que a gente falava, tocava a Salsa Litro na época. Lembro da Salsa Litro. É isso. Tenta fazer um apanhado, se é que você vai conseguir, né, desses artistas todos que você tocou. Você consegue lembrar assim, artistas e provavelmente ano ali, o tempo que você ficou em cada um? Vamos lá. Em 94 ainda, cheguei em 94, 95, uns Caraí, Pierre Onassis. Pierre Onassis seria o afrodisíaco? Pierre Onassis solo. Solo. Antes disso, vamos lá do zero. A banda Grafite, uma banda de baile, foi ela que me acolheu. E aí, uns caras aí, Pierre Onassis, algumas orquestras, como chama? Fina Flor, né? Do maestro. Essa eu te vi tocando. Como é o nome do maestro? Esqueci. Aí, tô na cara dele aqui, me vendo, tô vendo ele. Enfim. Aí veio o Salsa Litro, um bom tempo, tocando com o nosso maestro sempre e meu mestre pessoal, Leitieres Leite. Um outro aprendizado que até hoje a gente, enfim, aprende muito com aquele coroa. Demais, né? Salsa Litro, Pierre Onassis, Olodum, aí veio o Timbalada. Aí
saí da Timbalada, pedi para sair da Timbalada, assumi a direção musical da Salsa Litro, dei uma outra cara, uma outra roupagem. Bom, e aí veio o Jamil, passei 8 anos no Jamil, voltando que na Salsa Litro eu era o diretor musical, enfim, junto com o Zarat, que também preciso agradecer muito a Zarat, que foi o cara que abriu também o mundo para mim. Jamil, depois do Jamil, aí veio Tuca Fernandes, né? Tuca. Depois de Tuca, aí o axé já estava começando a ficar dodói. Interesses e desinteresses em fazer o curso superior em músicas. Motivações. Certo, necessidade. Primeiro que eu sempre tive esse jeito de metodologia para ensinar. E não sabia que tinha isso. Desde moleque. E outra que é a necessidade, que a gente precisa ter uma renda, né? Para manter a talvez família. a própria circunstância da Axé Music não estar se mantendo bem, as Sim, agendas. a necessidade é porque o axé não estava se mantendo. E aí fiz o curso de licenciatura, me formei, aos trancos de barranco, me formei e aí comecei a já trabalhar como professor em algumas grandes escolas particulares daqui. E foi realmente como é que chama? Um outro olhar de tudo que já tinha passado em minha vida. Porque músico, arranjador, compositor, professor, a gente sabe que é outra coisa, né? Não basta você só tocar bem, você precisa passar o seu conhecimento. Enfim, é isso. Maravilha. Noga, quais foram as suas principais influências como saxofonista e de maneira geral na música? Quem te motivou a ser quem Nogueira é hoje? Eu vim, como falei, da escola do meu pai, eu vim do meu pai tocando chorinho, então eu via muito, na época, em termos de saxofone, muito Saraiva, Ivanildo Sax de Ouro, Recanife, eu via, me chama, Paquito de Rivera, eu ouvi muito, eu ficava Léo louco. Gandeman também. Léo Gandeman, Zé Bodega, tem várias pessoas assim que eu ouvindo, eu falei, poxa, que legal, velho. Ficava, enfim, e aí me ajudaram a ir por esse caminho do saxofone. Maravilha. A tua atuação no mercado da Axé Music teve alguma influência no teu estilo como saxofonista? Ela interferiu ou determinou em algum momento na sua maneira de tocar? Tipo, você foi construído por essas pessoas. Quando você se deparou com aqueles tambores, isso modificou a sua forma de tocar? Te definiu a escolha do instrumento, talvez mais agudo, como sax alto, sax tenor? Enfim, né? Participar de um grupo como é a Axé Music te modificou como músico? Modificou e, assim, para tocar em qualquer grupo percussivo, eu acho, entendo dessa forma, você precisa ter o corpo mais, como é que chama? Mais perto da percussão, você, internalizar muito mais a percussão no seu corpo e traduzir isso em som. Não dá, você sabe disso, pra gente tocar numa banda de percussão pesada, como a timbalada, e tocar com som macio, coisa pra... Não é. A afinação tem que sempre, claro, é outra coisa, mas precisa ter, a gente chama de pegada, de punch, enfim. Modificou por conta disso, que eu tocava chorinho. Sim. Tocava samba. E na timbalada não dava. Enfim, mudou muito. Ao mesmo tempo que mudei com a timbalada, eu tive que mudar com o Jamil. Porque é o inverso. Não é uma banda percussiva. Então o som sim precisava ser um pouquinho mais aveludado em alguns solos. Compreendo. Enfim, então modificou bastante. Sem falar da questão das ideias de frases. Chegou! Uma coisa é a gente estar em Maceió e tocando em banda de baile, e outra coisa é a gente estar numa capital como Salvador, uma metrópole, uma cidade enorme e de possibilidades mil musicalmente. E aí tudo mudou. Eu tive que
Mas assim, graças a Deus eu me adaptei rápido, muito rápido. Aprendi a sambar aqui, por sinal. Que bom. Dançar Samba o nasceu na samba. Bahia. O Nogueira de hoje se classificaria como qual gênero saxofonista? Pop, jazz, Latin music ou tão conhecido inclassificável world music talvez? Não, de um bom tempo pra cá, eu me classifico. Eu nem gosto de classificar, eu gosto da música aberta. Pra começar, pra mim a música é aberta. Mas Música é música. Música é música. Se precisar tocar alguma coisa um pouco mais clássica, uma coisa mais. Um som mais aveludado, eu vou tocar. Se precisar tocar uma coisa mais pop, mais aberta, eu vou tocar. Se precisar tocar uma coisa mais jazz, eu vou tocar. Agora, o que é que me identifica é o som pop. Som pop, é isso que me identifica. Maravilha. Nas suas aparições, intervenções em estúdios, nas suas criações, o que mais aconteceu com você? Foi solos ou arranjos para metais? E nesse processo de criação, foi mais ali de improviso dentro do estúdio ou coisas arranjadas anteriormente? Não como a Metamboro, né, que é um trabalho muito complexo do qual eu participei, que não poderia ser concebido naquele momento. Mas Jamil, Timbalada, todos esses artistas, você mais solou, mais fez naipe, os arranjos que você criou foram ali no momento? De tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Ontem, mais fresco, né, coisa mais recente, ontem a gente fez um arranjo para uma música de um artista que vai participar do DVD que a gente vai gravar agora no Fortal, na hora. E a gente tem que sintetizar, não, vamos fazer para não procurar muita complicação, faça isso, faça aquilo, a levada é essa, a parte A e a parte B, ou seja, foi na hora. A objetividade. Na hora. Assim como também a pré-produção desse DVD, tem 5 músicas novas, a gente foi para casa de Dene e de 100%, pelo menos 80% foram, as ideias foram desenvolvidas lá na hora. Que é muito importante. E aí eu vou ter que contar de novo, novamente, que meu maestro Leite Ellis nos ensinou e me ensina até hoje. A Rumpilezinho, eu esqueci nem comentei sobre a Rumpilezinho, sobre a minha passagem, a Rumpilezinho e a Rumpilés. Importante, sim. Muito importante. A Rumpilezinho, abrindo sobre esse negócio de arranjo, Sim. a Rumpilezinho a gente colocava em prática, isso é passado, Leite Ellis passava pra gente e a gente colocou em prática isso. Colocava em prática. Os arranjos, a gente criava uma melodia qualquer aqui agora. Enfim, tá, beleza. Descobri, aí outro problema. O problema não, outra questão. A gente descobria qual clave, que é a menor partícula da determinada música, cabia naquela música. E na hora a gente desenvolveu o arranjo da música. Ó, você vai fazer a bateria com. Você fazer assim, você vai fazer assado, você vai fazer isso tudo oralmente. Não é pega o seu instrumento, não. É na hora. Faça assim, faça assado. Decore o que eu estou te passando. Decore o que eu estou te passando. Não, você foi lembrando. Né? Porque tudo dentro em clave, tudo se combina. E fica mais fácil ou menos difícil de você esquecer. Mas enfim, e aí, por isso que com a Rumpilezinho acontece isso em alguns momentos em outras bandas. E também acontece de fazer em casa. Nesse instante estava fazendo arranjo antes de você chegar. Sim, sim. Em casa, que é normal também. O processo composicional de Nogueira, ele se dá mais ou menos de qual forma? Como é que você concebe as suas melodias? Você pensa nas melodias, logo em seguida coloca um ritmo que te agrada, ou que se adequa melhor, depois vem com as harmonias. Como é que o Nogueira compõe? Geralmente são duas coisas que acontecem, ou uma primeira ou outra. Qual a primeira? Ou a melodia surgir, só que quando a melodia surge, ela já vem Toda pronta. Já vem toda percussiva. A percussão já vem colada com ela. E às vezes tem um groove, uma percussão, já veio a melodia. Por quê? Aí volta a minha colocação que eu me descobri de um bom tempo pra cá, percebendo que eu sou um músico muito percussivo. Eu tenho uma percussão internalizada muito forte. E ao mesmo tempo, sou melodista. Eu sou um saxofonista melodista.
Não sou daquele saxofonista de fazer improviso cheio de caminhos, não. Não é que sei ou não sei, não é questão de fazer. Eu não me prendo a. Música é livre. Música é livre. Acabou. Música é música. Música é música. Música é música. Mas eu gosto de melodia. Enfim, é isso, vá. Nogueira, você já tocou com muita gente, já tem realmente, você pegou a melhor fase da Axé Music, já gravou com todos os artistas possíveis que existem aqui. Você considera que o retorno financeiro que obteve durante o período de atuação na Axé Music é condizente com a sua contribuição artística? Não. Não querendo dizer que a gente sabe demais ou só sabe de menos, ou é o grande músico ou o pequeno músico, não, mas eu acho que não eu, mas o músico, ele é a ferramenta, falando em termos de trabalho, é a ferramenta, uma das ferramentas principais. Se você, tipo assim, você tem um carro, massa, cadê a chave? Saia com o carro sem a chave. Você não sai, você sai empurrando, só se for. Maravilha, cada hora. Você é um artista? Tem um o trio trio. elétrico? Não, tem o trio sai só, não acontece nada. Sai com o artista, só o artista lá em cima, não acontece nada, porque precisa da banda. Ou seja, a banda é uma peça, pensando em unidade, fundamental. Se é uma peça fundamental, por que não é bem remunerado? Porque num contrato, dá um exemplo, um contrato de 100 mil, um músico tem pelo menos, sei lá, 2 mil reais desses 100 mil. Por quê? Enfim. Mas isso faz parte da indústria. Segundo Letieres também, os empresários Extrativista, era o que ele usava. é extrativista. Os empresários foram um mal necessário, podemos falar assim, para a indústria também ter o crescimento. Precisavam dele. Nós precisávamos, nós não, né? O Axé Music precisava dessa fatia, dessa galera da indústria. Mas é um movimento extrativista que só tira. Mas aí é um outro problema. Não é. Enfim, é outro problema que não condiz com a sua pesquisa. No seu período de atuação na Axé Music, nos momentos em que você começou a trabalhar com os artistas, você, com os custos, com os valores que você ganhava, você já conseguia se manter na cidade com aluguéis, alimentação, vestimentos e materiais? Não, conseguir se manter, sim. Sim. Podia ser bem melhor. Conseguia se manter, sim. E, verdade seja dita, a gente sempre querendo, claro, uma melhor remuneração, mas na minha cidade, a minha realidade, eu vim de lá, bem distante do que Salvador, a indústria de Salvador da Bahia me oferecia. Se aqui estava complicado, lá, enfim, é meio complicado isso. Mas eu acho não, dava para sobreviver. Para custear o sonho de ter uma vida melhor, creio eu. Sim, porque assim, aí eu falo novamente, bem individual, eu não tive uma estrutura, eu não tive como é que chama? Posso falar, meu Deus. Nesse momento, nessa época de 95, 96, tocando com Timbalada, depois tocando, eu não tive um pensamento legal de organização financeira. Não tive. Vim ter isso depois, quando eu estava no Jamil. Quando eu estava no Jamil, eu comecei a pensar em uma melhor estrutura financeira. Mas enfim, é isso. O Nogueira de hoje, com 53 anos, 3. com muita informação, com muita bagagem, se ele tivesse uma nova oportunidade, ou talvez dando um conselho para quem está vindo agora, ele aconselharia ao músico se dedicar 100% à música, ou talvez ter algo paralelo à música que não tivesse absolutamente nada a ver com música, tipo comércio, qualquer outra coisa, ou realmente o ato de ser músico já se faz necessário e o suficiente? Olha, isso é muito relativo. É muito relativo porque, claro, sabemos disso, as pessoas são diferentes.
pensamentos diferentes, de criações diferentes, de culturas diferentes, é tudo diferente. Então, não necessariamente o que é bom para mim é bom para você e vice-versa. Aí sim, mas aí eu digo, siga o seu sonho, agora sim, seja fiel. Muito bom. Olha, velho, eu não quero. Eu sei que não vou ser rico, eu vou ficar morando aqui, mas eu tenho um sonho e eu sou um cara realizado, porque eu, sei lá, eu vivo tocando, eu gosto de tocar. Isso aqui é que me faz ter uma qualidade de vida boa. É isso. Aí outros não, velho, eu toco, não sei o que, mas eu preciso ter por N motivo, por causa da família, ou porque do filho, ou porque. Mas eu preciso ter uma coisa paralela. E isso, como digo que é muito relativo, por quê? Porque, tá, eu tô aqui ainda não, eu preciso fazer uma coisa paralela. E essa coisa paralela, ao invés de, ela pode até me ajudar financeiramente, mas psicologicamente vai estar me acabando. Uau. Muito importante você falar isso. É? Aí eu tô tocando. E aí eu posso até falar, assim, eu também, mas como um exemplo, de dois momentos. Quando eu era militar, eu tinha o quê? Eu era cabo do exército. Era federal e carreira efetiva. Era concursado. Ou seja, tudo lindo. Por outro lado, eu fazia meus bailes, fazia meus sonhos. E isso sim era que me deixava feliz. Que coisa linda. Isso é que me deixava feliz. E o que aconteceu com isso aqui? Eu pedi pra sair. Se dissolveu. Nossa, isso não tá somando. E não tava mesmo. Eu tava muito triste. Muito. Então, para não piorar a situação, eu saí e disse, ó, de uma forma ou de outra, eu preciso ser feliz. Dinheiro é necessário até um certo ponto, porque estava começando a atrapalhar. Uma história. A outra história é que atualmente não, recentemente, ainda já dando aula em, posso citar a escola, que é o Anchieta, uma das tops aqui da Bahia, do Brasil. Ótimo, sempre uma estrutura sensacional, sempre fui muito bem tratado, muito bem acolhido, com todas as coordenadoras, todas as supervisoras, todos os diretores. E eu passei uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando lá. E estava assim, curtindo, eu curto da aula. Mas ao mesmo tempo, aí chegou aquelas coisas que o universo manda, né? O universo, pá, daqui a pouco, recebo o convite para ir para Timbalada, para tocar e dirigir a Timbalada. Aí eu olhei pra cá assim, olhei pro universo e entendi. Vou escolher, né? Isso aqui essa chance pode passar novamente, eu não sei quando. Como eu tenho essa ligação com a música e eu acho que aqui é ótimo, mas de repente já deu. Eu vou aqui porque eu gosto de desafio. Então optei ir pra Timbalada. Tava me fazendo mal? Não. Mas tinha algo que poderia fazer melhor. Algo que podia ser melhor ainda para minha vida, para minha felicidade, para minha família, enfim, até financeiramente, até apesar que ainda não rolou bem financeiramente, porque veio a pandemia, né, forte, e aí tudo caiu, todos os shows, enfim, tudo que você já sabe. Que massa. Nogueira, foi um prazer estar com você. As suas explicações sempre são eloquentes e faz a gente se constituir melhor como ser humano. Você é um grande professor, viu? E eu quero agradecer e dar os parabéns a todo mundo, né? Toda hora que a gente encontra um grande professor, uma grande personalidade, inteligente, super amigo, como o Franklin, dedicado ao que se faz. Eu quero agradecer a honra de ter participado disso. Obrigado, e com certeza fica aqui esse registro que você é uma das pessoas que criou todo esse movimento. Eu já te acompanho há muitos anos. Todos esses artistas que você tocou, eu estava de lá de casa vendo na televisão, esperava sair no rádio os arranjos para a gente tirar. Diga-se de passagem, os da Salsalito chegava fervendo nos interiores. E seu nome chegava da mesma forma lá. Quem fez foi Nogueira. Ele está aqui com você hoje. Foi muito importante e você contribuiu muito, viu, meu amigo? Axé. Axé.